Graças a Deus, que o Espírito Santo, amiga e amigo ouvinte, venha iluminar o seu entendimento agora, para você entender o que Ele quer da sua vida. Eu vou ler um texto e Ele com certeza vai falar com você agora, aí onde você está. Presta atenção. Jesus disse assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Para te ajudar, minha amiga e meu amigo, deixa eu falar para você uma coisa. Quantas e quantas vezes nós culpamos a Deus pelas nossas desventuras? Quantas vezes achamos que Deus foi injusto porque nos deixou perecer, sofrer, gemer? Só que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós somos os próprios culpados das nossas desventuras, dos nossos dissabores. Por quê? Porque Jesus fala do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Quer dizer, a boca fala do que há dentro do coração. Você sabe disso, todos nós sabemos disso, que a boca fala do que está dentro do nosso coração. Então, quando você ouve alguém falando coisas más, seja acusando, julgando, censurando, criticando, falando o que não presta, então o que essa pessoa tem dentro do coração? Coisa boa? Não. Não. Essa pessoa que fala de forma crítica, censurando, criticando, condenando, julgando, que fala como que espalhando, semeando o que é mal, o que essa pessoa tem dentro do seu coração? Coisa boa? Não. Claro que não. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, presta atenção. Jesus diz que o bom homem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Quer dizer, a pessoa boa tira coisas boas do seu coração. As pessoas más tiram coisas más do seu coração. Então, se uma pessoa fala coisa boa, é porque ela tem o coração cheio de bondade. Se a pessoa fala coisa má, é porque o seu coração está cheio de maldade. Jesus, então, condenou aqueles homens hipócritas e os chamou de raça de víboras. Raça de víboras significava que aquelas pessoas seriam condenadas, já estavam condenadas ao inferno. Jesus, quando chamou de raça de víboras, ele estava dizendo: olha, essas pessoas não prestam. Essas pessoas já estão condenadas. Essas pessoas não têm
futuro nenhum, a não ser o inferno. Então, se você ouve alguém falando besteiras, se você ouve alguém falando o que é mal, o que não presta, se você ouve alguém falando palavrões, se você ouve alguém censurando, criticando, se você ouve alguém usando das suas palavras para divulgar o mal, então esse alguém não presta, porque o seu coração está cheio de maldade. Ele é como raça de víbora. E se ele é assim, se ele fala dessa forma, por que você ouve, minha amiga e meu amigo ouvinte? Por que, curiosamente, você para ouvir uma pessoa que só tira o que é mal de dentro do seu mau coração? Ora, se eu sou uma pessoa consciente, inteligente, quando eu ouço alguém falar besteira, quando eu ouço alguém falar mal, quando eu ouço alguém criticando, censurando, julgando, condenando, imediatamente eu saio fora, eu fujo. Eu não quero saber o que ele falou, o que deixou de falar. Não me interessa, não vai me fazer bem. Porque quem fala, planta. E quem ouve, colhe. Então, às vezes, você está me ouvindo nesse momento com o coração cheio de dúvida, de medo, de preocupação, cheio de ansiedade. Por quê? Porque você ouviu muito o que não prestava. Você ouviu muito palavras que vieram de um coração sujo, magoado, um coração já condenado, um coração de víbora. Então, você está colhendo daquilo que você deixou semear dentro do seu coração. Então, aquela pessoa má que falou tantas coisas más, inundou o seu coração de maldade. O seu coração que era puro, tornou-se mau. Seu coração que era limpo, tornou-se sujo. Porque você deu ouvidos às palavras más. E Jesus diz aqui, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Há quantos anos você vem me ouvindo? Você tem ouvido essa programação? Quantos anos? Quantos anos? Você se lembra? Há muitos e muitos e muitos anos. Eu venho trabalhando, divulgando a palavra de Deus por mais de 50 anos, 54 anos. E o que eu tenho falado, você pode julgar. Você já me ouviu falando alguma coisa má, alguma coisa ruim, alguma coisa nociva? Você já me ouviu falando alguma coisa que destruiu, que motivou as pessoas a tomarem atitudes más? Pois bem, você julga, você pode me julgar pelas palavras que eu tenho falado aqui através desse microfone. Você me julga. Se a sua vida tem sido abençoada por conta de estar ouvindo sempre essa programação, é porque alguma coisa boa saiu do meu coração. E o meu coração mostrou o que ele é. O que eu falei ou o que eu tenho falado identificou o que eu tenho dentro do meu coração. Se abençoou você, então o meu coração está cheio de coisa boa. Se as minhas palavras amaldiçoaram você, então o meu coração está cheio de coisas más. Você julga. Julgue. Então, você deve ouvir
o que vai somar na sua vida, o que vai acrescentar, que vai abençoar a sua vida, e não o que vai diminuir, amaldiçoar a sua vida. Seja inteligente, minha amiga e meu amigo ouvinte. Use a fé com essa inteligência, com essa consciência. Use a fé para que ela venha abençoar você. Então você tem sido injustiçado, você tem sido humilhado, você tem vivido uma vida ruim, de má qualidade. Por quê? Porque com certeza você deu ouvidos a palavras que saíram do mau tesouro, de um mau coração, saíram de uma pessoa que era como uma víbora, tal e qual Jesus fala aqui em Mateus capítulo 12 e versículos 34 e 35. Leia esses 2 versículos. Leia com carinho, com cuidado. Tire a conclusão por si mesmo. Julgue essas palavras. Jesus complementa o seu ensino dizendo: eu vos digo que de toda palavra ociosa, palavra que não presta, toda palavra que não presta, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, as palavras que eu falo vão condenar alguém ou vão abençoar, salvar alguém. Julgue você as minhas palavras. E por elas você vai concluir se eu sou de Deus ou não. Graças a Deus. Que bela faixa musical, não é, meu amigo ouvinte? Pois bem, o mais bacana é que essa música, ela traz uma sensação gostosa dentro do nosso coração. Mas os testemunhos falam na nossa mente, no nosso intelecto, mostram, provam, dão sinais da grandeza de Deus na vida dos que aplicaram sua mente, sua inteligência nas suas palavras. Aqueles que praticaram a palavra de Deus. Só porque praticaram a palavra de Deus, eles foram abençoados. Vamos ouvi-los agora, em nome do Senhor. Como é o nome da senhora? Viviane. E o senhor? Marlos. O que acontecia na vida de vocês? Qual era a injustiça que vocês viviam? Bispo, desde pequeno eu já vivi na injustiça, né? Meus pais separados, minha mãe tentou suicídio e tentou matar os filhos. Aos 19 anos casei, né? E a injustiça continuava, porque a gente morava em casa de parentes. Imagina se uma humilhação, não tendo condições de comprar roupa para minha esposa, sapato, comida. Então, aos 19 anos, mesmo casado, assalariado, passando muitas humilhações, e a injustiça continuava na minha família também. Minha esposa teve a gestação. No 6º mês, a minha filha nasceu prematura. Eu vi a injustiça ali, ela incubada, na incubadora, na entubada, 2 meses no neonatal, quase morre as duas. Eu perdi quase R$1 milhão na Bolsa de Valores e cheguei aqui em Pernambuco humilhado. Morava em albergue. Minha filha, minha esposa, passando necessidades, mas mesmo assim ela estava sempre do meu lado, ela nunca desistiu. Como ela prometeu, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, ela sempre do meu lado. Chegamos em Recife, porque nós somos de outro estado, para trabalhar para os outros, né? Aí eu me revoltei. Foi na campanha da justiça, no altar de Deus, no tribunal de Deus, a gente usou a nossa fé. Porque lá fora, bispo, a vida é de injustiça, né? Tudo que é contra a palavra de Deus é injusto. E nesse altar Deus começou a fazer justiça, né? Deus nos deu direção. Em vez de trabalhar para os outros, começamos a gerar empregos,
na área de terceirização de mão de obra, né? Deus deu direção para a gente gerar emprego para recepcionistas, para porteiros, para zeladores. A injustiça, ela foi cessada. Como que está hoje? Hoje nós temos nossa empresa, né? Minha sócia, minha esposa, temos mais de 42 colaboradores trabalhando diretamente registrados, né? Moramos bem, nossa filha está sentada ali saudável, inteligente, não teve sequela nenhuma quando ela nasceu de 6 meses. Né? Deus está dando a direção para a gente, porque a gente veio de outro estado, mas estamos aqui em Pernambuco e daqui a gente não vai sair. É daqui que a gente quer glorificar mais ainda o nome do Senhor Jesus. Hoje a saúde, a prosperidade. Muito mais, bispo. Nós somos cheios do Espírito Santo, né? Temos paz interior, acima de tudo. A gente não tem mais nenhuma injustiça mais. A injustiça foi cessada. Hoje tem o melhor. Tem o melhor, bispo. E ainda é pouco, né? A gente precisa sempre lutar contra a injustiça diariamente, né? Então a gente precisa sempre estar no altar de Deus. Então o segredo está na fidelidade, bispo. Porque se a gente é infiel a Deus, a gente é injusto. Então primeiro a gente tem que ser justo diante de Deus, ser fiel a Deus e se lançar nesse altar, no justo juiz. Porque lá fora Deus com certeza vai fazer a justiça acontecer. Deus abençoe muito mais, tá? Deus abençoe. Qual o nome do senhor? Darley Aquino. Como é que era a situação quando o senhor chegou? Qual era a injustiça, qual era a humilhação que o senhor tinha na sua vida quando o senhor chegou aqui na Universal? Eu até estou emocionado porque é exatamente como o senhor acabou de falar. O senhor falando e eu me lembrando de tudo que eu passei e eu vivi. Eu era um cara que trabalhava muito, trabalho muito até hoje, mas trabalhava muito na época, me dedicava ao extremo, mas eu não conseguia obter nada, eu não tinha resultado. E o sofrimento era muito grande, então assim, eu fui usuário de droga, eu estava no fundo do poço, casamento destruído, uma vida de mentira, uma vida de miséria, eu morava de aluguel. Eu cheguei a ter uma churrascaria, bispo, e entrou um cara que eu nunca imaginei na vida, ele era pai de santo, depois eu fiquei sabendo, e ele entrou dentro da minha churrascaria e falou: você vai catar lata. Eu vendia 200 rodízios por dia, passei a vender em uma semana 5. Eu só não catei a lata, mas eu fui para o fundo do poço. No fundo do poço, e droga, e maconha, cocaína, mela. O crack foi meu fundo de poço. Um sofrimento muito grande. Eu me lembro que nessa situação eu saí. Então assim, eu também sempre trabalhei com vendas, né? E eu me lembro que eu saí nessa ocasião, fechei tudo, falei para minha esposa: olha, eu vou embora, eu não sei para onde eu vou. Onde você vai? Eu falei: eu não sei, só sei que eu vou embora. E eu morava na época numa casa do meu sogro, acima da casa dele, e eu falei: olha, você está em casa, meus filhos estão em casa, qualquer coisa, o meu sogro, seu pai vai te ajudar, mas eu vou embora. Ela falou: não, onde você for, eu vou. Eu falei: olha, eu estou saindo sem nada. Colocamos algumas coisas dentro do carro, que tinha alguns panela, prato e alguns cobertores, e assim eu fui com os meus filhos. E na época eu saí de São Paulo, tanto que eu estava perdido, sem direção, sem Deus, que eu fui para São Luís do Maranhão. De São Paulo para São Luís. E uns 200 quilômetros antes de São Luís do Maranhão, eu não tinha dinheiro mesmo. Eu cheguei na igreja Universal, no fundo do poço, miséria total, dessa forma que eu conheci a igreja através de uma pessoa. Aí eu me revoltei, aí veio as campanhas da justiça, né? E eu revoltado, eu sou igualzinho o senhor está falando aí, ó. Se a pessoa crer e se revoltar e se lançar e pedir a justiça de Deus, Deus vai fazer justiça na vida dela. Como que está a vida do senhor hoje? Graças a Deus hoje, meus filhos, primeiro minha família, meus filhos iam ser ovelha negra, porque eu era viciado. Então meus filhos não iam prestar. Eu tenho um filho formando agora em Direito. Eu tenho uma filha formando em Direito, casada, trabalha com a loja dela em Rio Verde também. Tenho 3 netos. Tem uma filha minha que tem 23 anos, é mestrada, está terminando o mestrado. Sou empresário, hoje eu tenho aí 70, 80 colaboradores na minha empresa, tenho uma frota de veículo,
de mais de 10 carros, e a graça de Deus, que é o Espírito Santo, né? Que é o que eu tenho de mais precioso, verdadeiro, e que é a presença de Deus, né? E a justiça do céu. Parabéns pela sua fé. Deus abençoe, tá? Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Você ouviu, você ouve esses testemunhos e você vê realmente uma coisa magnífica. Mas preste atenção, o Senhor Jesus não quer que você viva batendo palmas para outras pessoas, dizendo, que maravilha, ele conquistou, ele conseguiu. Ele quer que você também conquiste. Mas para que você conquiste aquilo que ele prometeu, você precisa também praticar, fazer o que o outro fez. Ele praticou, ele tomou atitude. Ele usou a ferramenta que Deus lhe deu para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Simples. É muito simples. Deus nos dá a fé para que, por meio da fé, nós venhamos tomar posse, conquistar, lutar naturalmente e conquistar as suas promessas. Portanto, não basta que Deus nos tenha dado a fé. Ele nos deu a fé, mas espera que nós venhamos usá-la para tomar posse, conquistar as suas promessas. É como diz o texto sagrado: a fé sem obras, a fé sem atitudes, a fé sem prática, a fé sem exercício não tem nenhum valor. Então, muitas pessoas têm a sua crença em Jesus, mas não praticam a palavra dele, não adianta nada. O que adianta a gente acreditar em Jesus, crer no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e não colocar essa crença em prática, não obedecer a palavra dele? Não adianta de nada. Então, por isso que tem muitos crentes fracassados. Talvez você que está me ouvindo nesse momento, talvez você seja uma dessas pessoas. Você tem estado fracassado na vida, não é por culpa de Deus, não, porque Ele te deu a ferramenta, Ele te deu a armadura, Ele te deu condições de você lutar e conquistar, da mesma forma como os demais fizeram ou têm feito. Por exemplo, neste domingo agora, nós vamos usar a fé pura. Nós vamos subir no altar e colocar diante do trono os nossos queixumes, as nossas súplicas, os nossos gemidos. Nós vamos clamar a Deus o cumprimento das suas promessas. Mas nós vamos subir no altar com a fé que Deus nos deu, nos tem dado. Então nós vamos de branco, com palmas na mão, vamos chegar diante do trono do Altíssimo e clamar. E dizer, meu Deus, o Senhor me deu fé para chegar aqui diante do teu trono e pedir, e clamar, e suplicar, e rogar. É o que nós estamos fazendo. Então julgue o Senhor e atenda o nosso clamor. Quer dizer, você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu ou tem aprendido com a própria palavra de Deus. Tá bom, minha amiga e meu amigo ouvinte? Nós todos estaremos neste domingo nesta fé, na fé única, uma só fé, um só Espírito, um só coração, diante de um só trono, diante de um só Deus, diante de um só juiz e advogado. E o advogado é o filho do juiz. O advogado, o nosso advogado é o próprio filho do juiz. Você acha que o nosso advogado vai perder essa causa, a nossa causa? De jeito nenhum. Então vamos nessa fé, nessa convicção, nessa confiança. Vamos nos preparando. Desde já, você deve curtir os pensamentos de Deus. Você deve curtir a palavra de Deus. Você deve pensar nas promessas dele. Você deve ficar curtindo, como se fosse um dia do casamento no domingo, sabe? Aquele dia do seu casamento. Então você vai pensando naquele dia que é o domingo agora. Você vai ver o que vai acontecer com você.
Aí você diz assim, oh, mas o bispo, eu nunca me casei, eu sou solteiro. Tudo bem, mas você teve um dia na sua vida que você vivenciou, que você imaginou. Talvez o dia do seu aniversário, o dia da sua formatura, o dia em que você seria homenageado, etc. E você imaginou aquele dia, você ficou curtindo, não é? E você investiu nesse dia. Então é isso que você vai fazer, você vai investir a sua vida neste domingo agora. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, sempre trazendo palavras boas, palavras de estímulo, palavras de fé, palavras de esperança, palavras que venham abençoar a sua vida. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus.